Muito bem, meus preciosos, que Deus continue abençoando a cada um. Vamos iniciar com uma oração. Obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor tem nos concedido. Nós sabemos, Senhor, que a cada tempo que passa, a cada dia, nós vamos definhando como seres humanos, as rugas, os cabelos brancos, os ombros e curvando. Vamos retornando ao pó, mas o Senhor nos deu uma alegria, uma vitória, que foi a ressurreição, Senhor. Que o Senhor ressuscitou e nos deu essa vitória. E estamos aqui, Senhor, engrandecendo o Teu nome com a revelação destes selos, com esta redenção que o Senhor já fez por nós. Abençoa os Teus filhos, que cada um seja abençoado nesta manhã. O Senhor sabe a necessidade de cada um. E que o Senhor possa tomar o nosso culto, os nossos louvores, os cânticos que ainda vão ser entoados, a palavra que vai ser pregada, dirigida pelo Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desde já te agradecemos. Amém. Irmão Diego Paiva, louvando ao Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos cantar 221, Hinário Antigo. 221. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou
estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje eu canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Amém, graças a Deus. Vamos pôr de pé por um momento, meus irmãos. Vamos inclinar nossas cabeças, fazer oração pelos enfermos. Maravilhoso Pai eterno, em Tua presença, ó Deus, queremos neste momento, reconhecendo que somos apenas pó e cinza, ó Deus, seres indignos, estamos aqui por Tua graça e por Tua misericórdia. Ó Deus, mas queremos neste momento Te apresentar a cada um enfermo, a cada um necessitado, Senhor, que precisa neste momento de uma cura, precisa alcançar, ó Deus, alguma libertação, alguma bênção. O Senhor sabe e conhece as nossas necessidades, sabe tudo o que nós precisamos, ó Pai. Ao nosso levantar, ao nosso deitar, conhece todos os nossos pensamentos, nossos planos e nossos objetivos. Por isso, ó Pai, queremos entregar em Tuas mãos todo aquele necessitado, Senhor, que o enfermo neste momento possa sentir a saúde entronizando em seu corpo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Número 21, nosso cenário. Árdua cruz Jesus levou, grandes cravos o furou, o sangue do perdão lá escorreu no chão. Um gemido se ouviu no caminho, ele caiu, mas minha alma ele redimiu. Mas minha alma ele redimiu. Jesus triunfou e ressuscitou, no sepulcro lá ele não ficou. Triunfante ele subiu e da morte ressurgiu. A minha alma ele redimiu. A minha alma ele redimiu. Honra e glória e louvor vamos dar ao Salvador, que revelou assim seu grande amor por mim. Honra e glória ele dá a Jesus, o nosso Pai, e mil louvores o tributai. Jesus triunfou e ressuscitou, no sepulcro lá ele não ficou. Triunfante ele subiu e da morte ressurgiu. A minha alma ele redimiu. A minha alma ele redimiu. No seu trono ele está e na glória reina já, mas pra morar em mim ele já veio sim. Eu já tenho o perdão, o penhor da redenção, e ele já selou o meu vagão. Jesus triunfou e ressuscitou, no sepulcro lá ele não ficou.
se ele subiu e da morte ressurgiu, a minha alma ele redimiu, a minha alma ele redimiu. Amém. Número 54. Jesus tem novo nome, quando ele ressurgiu e venceu a batalha, foi com um novo nome que ele subiu. Seu novo nome é grande, seu nome tem poder, seu novo nome é dado somente ao eleito depois que vencer. Seu novo nome é Brana, e só foi revelado para o eleito a quem ele ama. Seu novo nome é grande, somente ao eleito depois que vencer. E tem HM, o novo nome seu, e com HM o teu novo nome também é o meu. Seu novo nome é grande, seu novo nome é dado somente ao eleito depois que vencer. Seu novo nome é grande, seu nome tem poder, seu novo nome é dado somente ao eleito depois que vencer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Vou ler uma escritura que se encontra em Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Osias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Amém? Vamos falar um pouquinho de sublime trono. Essa palavra, ela é muito forte, né? O significado dela tem um significado de grandioso, grandiosa. A palavra grandioso, né? E tem grande significado para nós. Eu vou ler aqui algumas coisas para você entender. O irmão Brana, ele pregou mensagem intitulada Influência de um Homem sobre o Outro. E ele também pregou a mensagem intitulada Influência. Uma ele pregou antes do selo, e ao ler essa escritura de Isaías, a gente vai observar uma coisa que o nosso profeta, em visão, Deus já tinha dado visão para ele, tinha dito a ele não explicar a terceira etapa, que estava em volta do seu ministério, que era o mistério de Deus no ministério do sétimo anjo. E você vai observar aqui umas coisinhas, mesmo que não dê tempo de eu terminar aqui, mas você já vai captando que não é nada novo. Só a gente vai vendo que estava tudo dentro das mensagens do irmão Brana. E você vai observar, eu quero ler uma outra escritura aqui, só para entrelaçar com essa, em Hebreus 7, 26,
você vai ver que diz assim mesmo: porque nos convinha que o tal sumo sacerdote, está se falando de Cristo, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Você vai ver que quando Jesus Cristo venceu a morte e o inferno, ele subiu. O irmão Brana chega a dizer que ele subiu com um novo nome. Aqui Paulo está dizendo que ele foi feito mais sublime do que os céus. O irmão Brana disse que ele já subiu com o novo nome. E todos nós sabemos que o novo nome é Brana. Então, Brana, você vai ver que tem um significado que está relacionado a esta palavra sublime. Significa no hebraico, sublime é o Pai. Tá? Mas veja só o que o irmão Brana quer nos chamar a atenção. Na mensagem Influência de um Homem sobre o Outro, influência, você vai observar que o irmão Brana, dentro dessas duas mensagens, se você for ler, o irmão Brana está chamando a atenção de ministros, e o irmão Brana está falando de uma influência errada, e o irmão Brana fala de uma influência verdadeira. E que o próprio irmão Brana mesmo, ele estava se colocando ali como Isaías, se você for captar no entrelinha, e ele está colocando ali um homem que estava e tinha influenciado tanto Isaías, que era um rei por nome Osias. Mas não dá tempo de eu falar tudo, pegar esses pormenores para a gente entender que o irmão Brana, pregando para ministro, pregou também mensagem para jovem, ele trouxe essa mensagem e colocou em todas as classes, em todas as etapas do cristianismo. Ele pregou para jovem, aí ele vai até o ancião. Mas o que é importante aqui para nós, a gente vai ver, observar aqui, ele vem na mensagem Influência, lendo essa escritura que eu li de Isaías, ele vem e diz assim no 34, em 62, ele diz: de volta a este assunto, nós chegaremos nisso nos 7 selos. Preste atenção que ele jogou isso para os 7 selos. Este assunto deve ser influenciado. Agora você vai ver que na revelação dos 7 selos tinha 2 influências. E o irmão Brana, pregando a mensagem Influência, ele mostrou que Isaías foi influenciado por um homem que era uma influência errada. Isaías olhou tanto para um homem que Deus teve que fazer com que aquele homem caísse em sua soberba, para que Deus levasse Isaías a ter uma influência com Deus. Foi daí então que Isaías, Deus levou ele ao templo, e levando ele ao templo, ele teve uma visão, e na visão ele viu esta escritura que eu li para vocês. Ele viu um outro rei, assentado sobre um alto e sublime trono. E o irmão Brana, pregando essas mensagens dentro do tabernáculo Brana, ele pregou uma dentro do tabernáculo Brana e outra fora. E o irmão Brana queria mostrar que os ministros que estavam ali no tabernáculo Brana, eles tinham que tirar o olho do homem. Eles não tinham que vigiar o homem que estava ali. Eles tinham que ser influenciados não pelo homem, pelo 7º anjo. Eles tinham que ser influenciados pela mensagem do anjo forte, que era Cristo, que era o rei que estava escondido ali, o sublime que era o Pai. Mas nem tanto o tabernáculo Brana não estava entendendo. E assim como Deus teve que tirar Osias, aquele rei de cena, que tinha sido influência para o profeta jovem Isaías, só depois da morte do 7º anjo que nós fomos influenciados pela influência do ministério dele, e não pela influência do 7º anjo. Nós não estamos sendo influenciados pelo 7º anjo, nós fomos influenciados por aquele que estava dentro do 7º anjo, que era Cristo, o anjo forte. Esta é a verdadeira influência que Deus queria causar nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos estavam olhando para o homem, os Estados Unidos estavam vigiando o homem, e não estava vigiando o 7º selo que estava no homem. E glória a Deus. Aí ele vem e fala do 7º selo, um assunto que deve ser influenciado. Aí ele pula para outra mensagem, já depois dos selos, 167. Aí ele vem e diz assim: ali está o seu exemplo, ministros. Nós vemos isso na vida adolescente, nós vemos isso em todo lugar. Isto é, não vigie o homem, vigie a Deus e tire os seus olhos do homem e coloque em Deus.
Ô irmão, as pessoas estavam tão influenciadas pelo sétimo anjo, pelas coisas que o sétimo anjo fez nos Estados Unidos, que eles tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos no homem. E o irmão Branham vem e diz: tire o olho deste pequeno, baixinho, careca, coloque em Deus, vigie Deus, não o homem. Por isso que Deus teve que tirar de cena o sétimo anjo para poder. O pastor Osmar, o ministério da esposa, o ministério de João, não é influenciado pelo sétimo anjo. O sétimo anjo já havia partido fazia 40 anos. Para você saber que hoje nós não estamos sendo influenciados pelo homem, nós fomos influenciados pelo Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí o irmão Branham Almos, que estou em prisão 137, ele diz: o 7 é sempre um mistério, observe o 7. Observe, numa outra tradução diz: vigie o 7. Em vez dele, o irmão Branham falar vigie o 7, ele vigiava o sétimo anjo. O irmão Branham está dizendo: vigie o sétimo selo. O sétimo selo era Deus no sétimo anjo. E sendo aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu, por quase meia hora. Aonde estava agora aquele que, quando João foi arrebatado no capítulo 4, ele viu os 24 anciões prostrados diante daquele trono, de dia e de noite, dizendo: santo, santo, santo. Isaías, no capítulo 6, ele foi levado a uma visão e viu um rei assentado em um alto e sublime trono. Ah, se o povo americano pudesse ver que Deus estava sentado num alto e sublime trono, na terceira etapa, na pedra de coroa, mas assentado, escondido de trás daquele véu humano, que era o sétimo anjo. Em vez deles olharem para dentro, por trás daquele véu, eles olharam para o homem, vigiaram o homem, e Deus teve que tirar o homem de cena. Quando o homem morreu, o sétimo anjo morreu, o ministério das Américas morreu. Glória a Deus. Mas Osias teve que morrer para Isaías ter uma experiência com aquele que estava assentado em um alto e sublime trono. Oh, glória a Deus. Isso me faz pensar, irmãos, que Deus teve que tirar o sétimo anjo de cena, o nosso profeta, para poder nos influenciar com a verdadeira influência, para nos levar a uma visão espiritual, a um entendimento espiritual, e olhar e ver que há 40 anos atrás estava ali assentado em um alto sublime trono, e o irmão Branham vem dizer que aquele trono tinha que deixar aquele lugar e se tornar o coração, e antes de se tornar o meu e o seu coração, ele se assentou no trono do sétimo anjo, e ali estava um alto e sublime trono. Branham significa sublime, é o Pai. E Deus estava ali assentado naquele trono, tinha deixado os céus, seu trono lá em cima, e tinha descido para baixo. E ali o irmão Branham, na mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte, o irmão Branham pregando isso dentro do tabernáculo Branham, e chamando a atenção deles para olhar e ver que aquele trono um dia ia deixar, aquele cordeiro, aquele Deus um dia ia deixar aquele trono, e aquele trono lá em cima iria se tornar um trono aqui embaixo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tanta coisa que boa. Aí o irmão Branham, eu estou resumindo já 160 do primeiro selo. Deixou o trono do Pai agora para ocupar o seu próprio trono. Ele agora veio da sua obra intercessora para requerer o seu próprio trono, seus súditos redimidos. Para fazer isto, ele veio do trono. Foi então que o ser com aparência de leão disse: João, vem e vê. Aí o irmão Branham vem e diz: observe, em outras palavras, vigie. Vocês estão entendendo o tabernáculo Branham? O irmão Branham faz essa pergunta. Na mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte, 238. Eu quero que vocês captem isto, amigos. Isto é vida. Ô, irmão. O irmão Branham está pregando o Apocalipse capítulo 4, a mesma visão que Isaías teve no capítulo 6, João teve no capítulo 4. E João foi arrebatado, que é um tipo da noiva sendo elevada. Glória a Deus. Aí já vou resumindo aqui.
O irmão Brana vem e diz, estou tentando apontar para uma aqui, uma luz, o irmão Brana dizendo, não está aqui neste púlpito. Agora presta atenção no que o irmão Brana vai dizer, ele está pregando antes dos selos, não está aqui neste púlpito, aquela ali naquele trono, capítulo 4 ele está pregando, aquele trono deve se tornar no seu coração. Meu Deus do céu. Então você verá exatamente a mesma coisa que está refletindo aqui em Apocalipse 4, você tem que ver aqui, Tabernáculo Brana, neste púlpito. Só que você tem que ver aqui, não é o homem, o sétimo anjo, você tem que ver aqui o alto e sublime trono, aquele que deixou o trono e veio e se materializou, e ele já não é mais. Glória a Deus. Intercessor, mediador, ele foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele é rei. E estar aqui um alto e sublime trono, Brana significa perfeição, sublime é o Pai. Um alto e sublime trono ali no... Oh meu Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sabe por que hoje? Sabe por que os americanos caíram? Porque eles estavam olhando para o homem. Sabe por que esses irmãos têm caído, têm saído do nosso meio? Porque estão olhando para o homem. Tire o olho do homem. Enquanto você estiver olhando para o homem, você não pode ser influenciado por Deus. O homem cai, o homem é uma falha para começar. Tire o olho do homem, coloque o olho em Deus. Oh, meu Deus. Você tem que sofrer uma influência verdadeira. Você tem que sofrer uma influência do Deus que desceu dos céus para influenciar você e adentrar até o teu coração. Ele quer reinar, ele quer morar, ele deixou daquele trono para estabelecer o seu próprio trono, reclamar como um súdito redimido, mas habitar e reinar aí dentro. Ele quer ser alto e sublime na tua vida. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Bruna fala de outras mensagens de sublime aqui. Oh, glória a Deus. Tempo da unidade e o sinal, depois dos selos. Agora veja, que dia estamos vivendo. Veja aqueles selos, como aquilo aproximou aquela dispersa palavra de Deus que Lutero e todos os restos deles, que seus grandes reformadores seguiram em frente, voltaram e viram isso na Bíblia. Onde eles estariam, cada homem bem ao seu alvo, o que ele faria, o que aconteceria com a igreja, o que ele faria, o que aconteceria à igreja, todas estas coisas que ele deixou. Então, no último dia, quando não sabíamos nada a respeito disso, uns predisse uma certa coisa que aconteceria, e mesmo os jornais e outros apanharam isto e veio e revelou isto, e amarrou os mistérios junto. Amém, irmão? Diz o irmão Bruno, isto é sublime para mim. Sublime é o Pai. Isto é sublime para mim. Este anjo forte, ele é mais sobressalente do que o primeiro. Ele é sublime, é mais elevado, é mais alto. Oh, glória a Deus. Isaías, eu vi no ano em que o rei Osias morreu. Oh, glória a Deus. Depois que o sétimo anjo morreu, eu vi, eu fui influenciado, meus olhos se abriram, e eu vi um assentado em um seu alto e sublime trono. Oh, irmão, tinha que o sétimo anjo sair de cena para que a noiva tivesse a visão profética. Isaías tinha sido influenciado pelo rei Osias e não podia ter a visão. Deus teve que tirar Osias de cena, levar Isaías ao templo. Oh, Deus queria tanto nos dias do sétimo anjo. Oh, Deus, fazer com que o povo visse, mas não podia. O grão tinha que cair para depois a esposa ver. O grão tinha que cair para ela ser atraída, para ela ser influenciada pela influência, não do homem. Tire o olho do homem, vigie o sétimo selo, não vigie o sétimo anjo.
problema de Noé é que ele vigiou Enoque, era para ter vigiado o 7º selo que estava Enoque. Noé passou pela grande tribulação. Tira o olho de Enoque, tira o olho do 7º anjo, coloque o olho em Cristo. O 7º anjo já foi, mas Cristo está aqui. Deus te abençoe. Amém. Vamos ler nesta manhã Números 11, versículo 16 e em diante. Vamos seguir até por volta do 29 e vamos pular alguns versículos. Livro de Números 11, 16. Amém. Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo e seus oficiais? Me perdoe. E seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do teu espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e juntou 70 homens dos anciões do povo, e os pôs em roda da tenda. Versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. 26, versículo. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade, e o nome do outro era Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, e ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço, e anunciou a Moisés, e disse, Eldade e Medade profetiza no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu Moisés, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse do seu espírito. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua palavra. Sentai-vos. Profetiza outra vez. Então você pode ver aqui que esses 70 anciões que foram convocados, e só se apresentou ali diante de Moisés na tenda só
68. Faltou Eldade e Medade, que não foram ali, mas estava escrito. Como Deus, ele não falha, né, irmão? É igualmente que ele também não falha com aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus, ele não falha. E como esses estavam escritos, eles também, o Espírito do Senhor, eles foram atingidos pelo Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor repousou sobre ele, e eles profetizavam também. Olha só como Deus é tão perfeito. A gente vai para o apóstolo São Paulo, que você pode ver que ele não andou com os discípulos, ele não foi convocado ali naquele momento que Pedro foi convocado, que Filipe foi convocado, que Tiago foi convocado, que Mateus foi convocado. Ele não foi convocado naquele momento. Você pode ver que na ordenança do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo também, ele não se encontrava ali. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E para você ver que os discípulos ainda tiveram mais privilégios que Jesus, depois que ele foi à morte, desceu à mansão dos infernos para cumprir a Escritura e ressuscitou, ele passou aproximadamente cerca de um espaço de 40 dias, dando ensinamento acerca do reino dos céus. Atos capítulo 1, do verso 1 em diante, você vai encontrar isso aí. Ele passou cerca de 40 dias, então eles tiveram ainda privilégio de estar com ele, de fazer algumas perguntas ali, um culto de perguntas e respostas, mas a conclusão mesmo deles foi quando o Espírito Santo desceu sobre eles, né? O Espírito Santo desceu sobre eles, eles ficaram atônitos, eles ficaram compungidos, como diz a Bíblia, e eles não sabiam o que fazer. E eles profetizavam. Aí foi quando o Espírito do Senhor, na boca de Pedro, ele já estava neste momento tomado pelo Espírito Santo. Aí perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, e agora? Porque quando o Espírito Santo ele desce numa pessoa, a pessoa arrepende, a pessoa confessa, a pessoa quer perdão. Pode ser o maior obstáculo, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai lá e vence o seu obstáculo. E eu quero dizer mais, que o Espírito Santo, ele não é raivoso, ele não é odioso, o Espírito Santo não tem ódio, o Espírito Santo ele não tem raiva. O Espírito Santo já diz que ele é santo. O Espírito Santo ele não fala mal das outras pessoas. O Espírito Santo, quando desce na pessoa, como eles estavam ali, naquele cenáculo, eles de fato viram que eles tinham que tomar uma decisão para a salvação deles. E foi quando eles perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? E Pedro, se colocando de pé com os 11, disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá está escrito Jesus Cristo, mas pela revelação do nosso profeta é Senhor Jesus Cristo, né? Este Jesus que vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Então, é Senhor Jesus Cristo. Se colocou ali de pé e eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e eles falavam em língua, e eles profetizavam, e ficaram maravilhados, né? Eles ficaram maravilhados porque algo tinha acontecido na vida deles. E a gente vai ver que o apóstolo São Paulo não estava ali. É como eu estava falando aqui,
para vocês a respeito destes dois anciões que não estavam, Eldade e Medade, que não estavam ali, mas eles estavam escritos e estavam lá no arraial e profetizavam também. E quando aquele jovem moço viu, foi até Josué, foi até lá Moisés e contou para Moisés que ele também profetizava, e entrou um espírito de ciúme, que às vezes esse espírito de ciúme entre muitas pessoas, porque outro pastor está profetizando, eles não querem, entrou. Mas olha, o espírito de Moisés, eu creio que é o mesmo espírito que estava em Pedro, o mesmo espírito que estava em São Paulo, o mesmo espírito que estava em Brana, é o mesmo espírito que estava em João. É o mesmo espírito. E quando aquele jovem chegou, porém Moisés lhe disse, esse jovem aqui, Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés proíbe, né? Queria que proibisse aqueles homens deles profetizarem também, né? Profetizarem. E tem muitos hoje que às vezes quer até proibir, que não aceita que outro pastor pregue. Aí que está o engano, porque esse espírito que estava em Moisés foi repartido a esses 70 anciões, e mesmo eles não estando lá na tenda para receber naquele momento, mas como ele estava escrito, eles receberam onde eles estavam. E você pode ver a mesma coisa, este espírito de profecia que estava em Brana atingiu João no ano 2000 e profetiza outra vez. Agora não adianta proibir. E agora esse espírito de profecia não está mais somente em um, mas está repartido sobre cada um dos ministros. Não tem como parar. E olha aqui o que Moisés disse para Josué. Porém Moisés disse: tens tu ciúmes por mim? Em outras palavras, tu tens ciúmes de mim, porque eles profetizam. Olha só o que Moisés disse: tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Essa é a vontade de João. Tomara que todo o povo do Senhor, todos os ministros da mensagem do irmão Brana, fosse profeta para profetizar a partir desse um. E profetiza outra vez. Você pode ver que João, assim como Paulo, vamos entrar aqui. Eu vou entrar aqui um pouquinho em Paulo, ele contando que não esteve com o discípulo. Depois a gente já, em vez de a gente terminar a mensagem, a gente começa já pregando já o fim no começo, aí já pega o começo no fim. Mas vamos ordenar aqui a coisa. Gálatas capítulo 1, verso 15. Mas quando aprovou Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Verso 16. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem, verso 17 de Atos 1, e nem a tornei a Jerusalém, a ter com que antes de mim era o apóstolo, mas parti para a Arábia e não voltei outra vez a Damasco. Verso 18, e depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, verso 20, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Agora você pode ver que o mesmo Deus que atingiu eles lá em Pentecoste, atingiu o apóstolo São Paulo no caminho de Damasco, com aquela luz cegante. Você pode ver que é o mesmo Deus de profecia, o mesmo Deus que batiza com o Espírito Santo, o mesmo Deus que reveste
E esta revelação, ele disse assim: faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens, porque eu não aprendi de homem algum, mas pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a revelação que João tem, ele não aprendeu de homem algum. Ele não aprendeu nem do homem Brana. Ele não aprendeu do homem Brana porque ele não teve a oportunidade de estar com Brana. Ele não teve a oportunidade que tantos que tiveram com o irmão Brana, tantos que tiveram e não viram nada, tantos que caçaram com o irmão Brana, tantos ministros como Pierre Green, que já passou para o Senhor. Quantos que tiveram ali com o irmão Brana não tiveram a oportunidade de comer este livro e ser atingido pelo menos e profetizar outra vez o que o irmão Brana mais esperava. Ele esperava por uma pessoa visse, e na era dele ele se foi e ninguém viu. Mas mesmo assim você pode, esse mesmo espírito de revelação que atingiu Paulo, atingiu o João aqui no Brasil, depois de 40 anos, já fora da tenda lá, já fora da geração de Brana, atingiu, e ele profetizava, e ele profetiza outra vez a povos, nações, línguas e reis. Não é o mesmo Deus? Que Deus maravilhoso é esse? Deus maravilhoso é esse, que não confunde ninguém. Você pode ver que os livros eles foram escritos há centenas e centenas de anos um dos outros, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, mas a Bíblia, em nenhum ponto desses homens se comunicaram e não se contradiz. Que coisa maravilhosa, se isso não for a boca de Deus, se isso não for o Espírito de Deus sobre o homem, eu não sei o que dizer para vocês. Porque aquilo que Brana viu, e foi proibido de Brana explicar. Agora vem um também, que o que aconteceu com Paulo, com o que aconteceu àqueles que estavam escrito, aqueles anciões, tem acontecido nesses dias conosco. E profetiza outra vez a povos, nações, línguas e reis. E profetiza que o Cordeiro, ele tinha que sair do trono de intercessão para ser revelado os 7 selos. Não pode o Cordeiro estar no trono de intercessão, intercedendo como advogado, porque senão os selos não seriam revelados. E como é que isso, depois de 40 anos que ninguém profetizava, quando um vem e profetiza, aí quer se levantar alguém para proibir que profetize, quer outro até mesmo do nosso meio que venha e faça esse homem dizer que o que ele pregou é mentira. Nós não podemos dizer que isso que foi pregado desde o ano 2000 para cá é mentira, porque isto é a pura verdade. Isso aqui é a inspiração de Deus. Que o que foi atingido em Brana foi atingido em João. E o que foi atingido em João atingiu a nós. Hein? E ninguém pode nos proibir. Eles podem nos proibir. Eles podem até, porque a noiva, isso não é novidade. Os pregadores estão falando agora que eles não vão calar, mas eles vão. O irmão Brana diz que eles vão aderir o sistema do anticristo. O único que não vai aderir é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Eles vão silenciar ela. Ela vai ter que parar de pregar. Isso é profecia. Profecia do nosso profeta. E nós não temos que temer pestes. As pessoas não vê. As pessoas não vê as pestes, as doenças, as enfermidades. As pessoas não vê o mundo do jeito que está. A economia, as guerras. As pessoas não vê a presença de Deus. As pessoas não vê que tem uma mensagem na terra, preparando um povo para sair da terra. As pessoas estão tão ambiciosas pelas coisas do mundo.
que elas não atentam o que Deus está fazendo, mas tem um povo na terra que está atento. Deus não mandou a gente vigiar a Rússia. Deus não mandou a gente vigiar a igreja católica. Para a noiva, não. Ele disse, vigie bem o 7. O 7 é a vinda, é o que nem ninguém quer vigiar. É o que João... é o que João vigiou. A gente pode dizer aqui, é que esse ancião, e pior que aqui era um ancião, esse aqui, meu amado, que não estava na tenda, mas que também tinha sido escrito, Reualdade e umedade, repousou sobre ele o Espírito, porquanto estava entre os escritos e ainda não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Olha, ele não saiu lá na tenda, ele não foi em Jeffersonville, ele não esteve ali com Brana, ele não esteve ali no Monte Pôr do Sol, ele não esteve ali onde Deus mostrou para Brana aquele sinal eterno, mas o Espírito que estava em Brana está em João, o Espírito que está em João está em nós, e profetiza outra vez. E profetiza outra vez a povos, nações, línguas e reis. E vem um apóstolo São Paulo e diz, eu não minto. Eu não minto. A gente, como ser humano, a gente pode até mentir. Mas essa terceira etapa não é mentira. Essa visão da tenda não é mentira. Este novo nome não é mentira. Essa intercessão acabar não é mentira. Isto é a verdade. Nós não mentimos. Isto é a verdade de Deus. Amém. Mas somente tinha ouvido aqueles, olha, 23 do mesmo capítulo de Gálatas, 1:23, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguia, agora anuncia a fé que antes destruía. Que coisa boa, aquele que antes perseguia, ele perseguia porque ele não tinha entendimento, irmão. Essas coisas que esse povo hoje eles pregam, eu estudei, eu vi, eu fui buscar, eu como um líder, eu como um pastor, eu como responsabilidade de ter uma igreja em minha mão, porque eu vou responder. Eu sei disso, eu tive que examinar, antes de crer na mensagem de uma só pessoa, eu examinei bastante, mas tem algo onde a mente, onde o ser humano não pode ir. Mas você pode ver que esses 2 anciões estavam escritos. Essa aí que é a nossa alegria. Você sabe por que você estava aqui? É porque de antemão você estava escrito também, escolhido por Deus, antes da fundação do mundo. Então não tem como você não ver, não tem como você não crer, não tem como você aceitar, não tem como você ficar com ódio desta terceira puxada, porque você estava escrito. Mesmo que você não, olha, nós estávamos escritos, João estava escrito, né? Mas ele não foi com Brana. Nós estávamos escritos e não tivemos que ir lá em São Paulo, não. Nós cremos aqui. Porque nós estamos escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então, o que é que a gente tem que ser? Agradecido. Não olhe para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Porque se você ouvir as pessoas de tanta reclamação, não, até aqui Deus tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando. Não vamos ser murmurador, não vamos ser reclamão, não vamos ser um rabugento, um velho rabugento, uma igreja rabugenta, um pastor rabugento. Não vamos ser, vamos agradecer o que Deus tem feito em nossas vidas, através dessa mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. 24 do mesmo, e glorificavam a Deus a respeito de mim. O irmão Brana diz, aqui nas eras da igreja, que o apóstolo São Paulo não tinha muito entendimento. Mas é a mesma coisa, hoje nós temos entendimento,
que nós não estamos glorificando a Deus a respeito de Brana. Nós estamos glorificando João a respeito de Branham. Hoje nós temos entendimento para saber que não é o homem, é Deus no homem. Separe a mensagem do homem, mas só que o irmão Branham diz, não tem como você separar. Você fala do homem, é porque lá no seu fundo você já falou da mensagem que o homem está levando. E glorificar o Deus a respeito de mim. Atos 24. Olha só, e ele não teve com aqueles apóstolos, mas ele profetizou também. E olha só, verso 16 do capítulo 22. E agora porque te detens, é o apóstolo São Paulo, o batismo do apóstolo São Paulo. E agora porque te detens, levanta-te e batiza, lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Lava os teus pecados. Ele não teve ali com os discípulos, ele não teve aquela preeminência que os discípulos tiveram de andar 3 anos e meio, mas ele estava escrito desde o ventre da madre dele. Nós estamos escritos antes da fundação do mundo. Então não tem como a gente ficar fora, não tem como o eleito ficar fora, não tem como a gente fugir dessa mensagem, porque isso é a mais pura verdade que nós temos na face da terra. Vamos ver aqui um batismo que Paulo efetuando na cidade de Corinto, sobre aquele eloquente Apolo, um advogado, como o irmão Branham diz. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhe, recebeste-vos já o Espírito Santo quando creste? Não é quando você crê, não é quando você começa, não. Eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou, então, em que sois batizado então? E ele disseram, o batismo de João. Uma forma diferente, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava em língua e profetizavam. Eles não falavam em língua, eles receberam o Espírito Santo. Depois que eles receberam o Espírito Santo, eles falavam em língua, porque a língua é um dom, profecia é um dom. Agora, assim como as pessoas elas chegam e falam, não existe mais doutrina apostólica, não existe mais o quinto de Éfeso, porque o último apóstolo morreu. Não existe mais profeta, porque o último foi Branham. Não, a noiva ela é profeta. A noiva não estava lá, ela não estava lá nos Estados Unidos, ela não estava lá no Cânio Sabinho, ela não estava lá no Monte Pôr do Sol, ela não estava lá na Floresta Coronado, ela não estava lá, mas o espírito de profecia atingiu um aqui no Brasil e agora está repartido sobre todos, sobre o corpo inteiro da noiva do Senhor Jesus Cristo. A era de Pérgamo, parágrafo 56, note a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada antes que fosse mostrado pelo Pai. São João 5,19. Esta é a harmonia para existir agora entre o noivo e a sua noiva. Veja que tem uma conexão, veja que tem uma ligação, veja que tem nós temos, como fala, fundamento, temos coesão, a noiva e sua noiva. Se nós falamos que o Cordeiro saiu do trono, que somos noiva, é porque o noivo já falou. Se nós falamos que o último eleito entrou, é porque o último já falou, o noivo já falou. Se nós falamos que o novo nome de Deus é BRANHAM, é porque o noivo já falou.
Veja que tem uma coesão, nós temos uma coesão, nós temos uma ligação, e ele mostra a sua palavra da vida. Ele mostra a sua palavra da vida. Oxalá se nós tivéssemos essa harmonia entre marido e mulher, mulher e marido, mas nós não temos. Geralmente quando a mulher, ela vem falar para o marido, já está feita, ela já fez, ela já comprou, ela já fez. Se tivesse essa coesão, o lar seria muito e muito diferente. Mas nós, muitas das vezes, não é todas as vezes, muitas das vezes a gente não tem esta coesão, porque geralmente ela quer ser uma líder, ela quer tomar a liderança, como a América tem tomado a liderança, a nação da mulher. E ela vai pagar um preço, é por isso que ela está do jeito que está, é por isso que a igreja romana está do jeito que está, é por isso que os luteranos estão do jeito que estão, é por isso que os wesleyanos estão do jeito que estão, porque não quiseram continuar na liderança do Espírito Santo, na liderança de Deus. É por isso que os crentes de primeira e segunda etapa, eles estão do jeito que estão, é porque eles não querem a liderança divina. Ele não quer a liderança dos 7 trovões. Ele não quer a liderança dos 7 selos. Eles não querem. Ele mostra a sua palavra da vida e ela recebe. Ela nunca duvida dela. Não duvida não. Ela nunca duvida. Pode causar-lhe dano. Ô irmão, tem pessoas que pela uma cesta básica, ou porque o irmão não atendeu, que foi lá passando fome, ele deixa a palavra. O que é que tu me fala de Jó? Tudo que Jó tinha, Deus tirou dele. E a mulher ainda veio falar para ele, por que tu não deixa esse teu Deus? Tu não vê que ele te abandonou? Ele disse, mulher, tu falas como uma louca. Por um acaso, nós não recebemos a bondade de Deus, a bonança de Deus, porque também não recebemos mal. As pessoas só querem receber bênção, as pessoas só querem alegria. Quando vem o mal, elas ficam contra Deus. Quando vem o mal, elas se aborrecem com Deus. Ver de estar agradecido é na tribulação, é na dificuldade, é nos problemas que está alegre. Não é nossas irmãs, mas muita. Se o marido não der, se aborrece, fica com a cara diferente e é um espírito. Mas se o marido der, é uma alegria. Mas graças a Deus que com a igreja do Senhor Jesus Cristo não é assim. Ela está sempre alegre. Ó Deus dando, ó Deus não dando, nós somos satisfeitos. Satisfeitos com Deus. Satisfeitos com sua palavra. E Ele age conosco como Ele quer. Como disse Jó, então as pessoas não passariam no teste com Deus. Às vezes Deus testa a gente. Deus testa a gente nunca passa no teste. Testa com o irmão, testa com o pastor, testa com a igreja, testa com o vizinho. E a gente não passa no teste. A gente acha que a gente tem direito e nenhum direito nós temos. Nós já somos agradecidos pelas bênçãos derramadas deste Apocalipse, quando as pessoas estão em caos, quando as pessoas estão perplexas, mas nós estamos seguros, irmão. Nós sabemos tudo, Deus deu o plano completo para a esposa do Senhor Jesus Cristo e ela sabe, nós temos um guia, a água ressuscitará. Vamos ver aqui? Me perdoe, a palavra da vida ela recebe, ela nunca duvida dela, porque consequente, nada pode causar-lhe dano. Fique nisso. Nada pode causar dano à noiva. Pode causar-lhe dano. Nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte, irmão. Porque se a semente for plantada, a água ressuscitará novamente. Assim como Jesus Cristo ressuscitou, nós já somos ressurretos. Nós temos uma segurança de salvação. Eis que o segredo disto, a palavra está na noiva como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela conhece o que Ele quer fazer com a palavra. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela conhece, ela sabe o que Deus está fazendo no dia. O que ela está fazendo no dia não é a mensagem de Moisés. O que ela está fazendo no dia não é a mensagem de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. O que ela está fazendo no dia
É Apocalipse 10, do 8 a 11. Não é Apocalipse 10, de 1 a 7. Isso está cumprido, isso está em nós. Isso já cumpriu, isso já revelou. Nós já comemos essa revelação e agora profetizamos. Hein? Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o. Ela tem um assim de igreja. Vocês não tomaram café, gente? Ela tem um assim diz o. Agora. Ela tem um assim diz o Senhor. Mas ela não tem o assim diz o Senhor para pedir coisa supérflua. Ela tem o assim diz o Senhor da palavra. Ela tem o assim diz o Senhor do Cordeiro saiu do trono. Ela tem o assim diz o Senhor que João comeu o livrinho e profetiza outra vez. O que era este livrinho? Era o assim diz o Senhor. Ela tem o assim diz o Senhor. Hein? E na hora certa o que tem que manifestar no nosso meio, vai manifestar. As bênçãos. Nós temos essa segurança. Nós temos essa segurança. Essa palavra ela está em nós. Essa palavra não está mais num livro. Você prestou atenção que não sei se foi no ano de 2000, quando o pastor Osmar saindo falando estas coisas, colocaram um filme do Eli, fizeram um filme do Eli onde ele comia aquele livro. Olha como Deus ele faz a coisa. Quando o irmão Brando ele estava falando a respeito da semente da serpente, houve um caso de uma mulher ter um filho de 2 homens diferentes. Olha como Deus faz. É só que as pessoas elas passam por alto o que Deus está fazendo. O Billy Paul, no testemunho dele, ele diz que Deus está na música. Ele está falando, ele está profetizando através dos cânticos, da música, mas as pessoas não percebem. Deus está profetizando agora na noiva em carne humana e eles não percebem. As pessoas elas estão, parece que paralisadas. É igual aquelas crianças que têm, eu acho que é autismo, que ela fica assim, ela não tem percepção das coisas. É isso? É isso, doutor? Autismo. Ela fica assim, ela precisa de uma ajuda médica, uma ajuda clínica, uma ajuda muito grande. E tem muitos irmãos autistas que eles ficam para tomar não é para tomar, irmão, uma decisão errada, é para tomar uma decisão pela palavra. Tome posse da palavra. Tome posse da promessa. A nossa promessa hoje está aqui, cumprindo em nossas vidas. Não aceite o pecado, não aceite o mundo, não aceite as modas. Aceite a mensagem, aceite Deus, aceite João, aceite o novo nome. Como a semente que está plantada e regada, ela chegará à plena ceifa, servindo o seu propósito. Os que estão na noiva não fazem somente sua vontade. É por isso que nós fazemos a vontade de Deus. A nossa oração é assim, né? Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. Porque às vezes a gente quer os nossos desejos. E o irmão Brana diz que Deus não é responsável de cumprir os nossos desejos, porque desejo é muito. A gente é muito desejoso. A gente quer muitas coisas. Mas Deus, Ele tem compromisso de suprir a nossa necessidade. Então, basta cada dia o seu mal. Você venceu hoje? Seja agradecido. O amanhã pertence a Deus. E se tu vencer hoje, tu vai vencer amanhã. Porque é por isso que as pessoas elas estão com a face enrugada. É por isso que as pessoas estão velhas e nunca encontraram a felicidade. Porque elas esperam uma felicidade com bonança. A felicidade às vezes está perto de você. É você ter seus filhos, apesar deles não ser crente, mas ele ser obediente a você. Seus filhos ser obedientes a você. Você ter seu marido, mesmo que não tenha, mas você tem o seu marido espiritual, Cristo. Nós temos que ser felizes, não com as coisas do mundo, que é um mundo incerto. As pessoas elas esperam ter dinheiro para ser feliz. Eu gosto de ver o irmão,
Eu disse que eu não ia mais falar o nome dos irmãos, que os irmãos se aborrecem. Se aborrece, me chama atenção, fica bravo. Então não ia mais, mas eu faço assim uma comparação. Não é às vezes para a pessoa, uma comparação. Falar, irmão Cristiano, se ele se aborrecer, vocês vão dar uma surra nele quando ele sair daí. Eu amo um irmão Cristiano, é um sapateiro, mas ele faz a coisa, se ele arrumar um dinheirozinho, ele põe uma gasolina no carro dele e leva o povo com tanta felicidade para passear. Aí vai comer a boia lá do pastor Josué, que também já não tem, já é outro homem feliz. Aí completa a felicidade do pastor Josué, né? Mas ele cria aquela atmosfera, isso é muito bom, porque você for esperar em pensar e sair com a tua família, levar as crianças, porque criança gosta de passear. Você é velho, velho não gosta de passear, velho gosta de cama, velho gosta de ficar em casa deitado, velho gosta de ficar remungando, mas jovem gosta de passear e tem que levar, porque foi ter filho jovem. É por isso que não é muito bom ter filho muito velho, que o cara não tem mais prazer, e os meninos estão tudo a fim de tomar um banho na praia, a fim de tomar um banho no garapé, mas é velho. Pai é velho. Não, graças a Deus que o nosso espírito é novo, é o Espírito Santo, é a mensagem da hora, é a palavra do dia. Então, a gente crê, senão tu vai ficar esperando, e é por isso que chega a insatisfação. Eu vou esperar receber minha indenização. Quando eu receber, não, mulher, quando eu receber, eu vou te levar num restaurante, eu vou te levar para comer. É só conversa. O cara já está endividado, recebe a indenização, né, Diego? Que prometeu para o pastor até hoje. Gastou, tio, não sei como eu gastei. Então seja feliz com um pouco que coube a você, diz o Lambrana. Seja feliz com teus filhos. Tem que dar atenção para as crianças, para esses jovens, para essas moças. Não é fácil uma moça nos seguir e querer vestir uma roupa adequada. Agora, se você não fala de Jesus, eles nunca vão aprender os vídeos imorais. Mombrana chega a dizer na semente da serpente, na mensagem ele chega a dizer, se você começa a ver o vídeo dessas mulheres seminua, nua, pelada, você está ungido pelo espírito do adultério, de um demônio, ungiu tua mente, para você ser fascinado por essa beleza satânica. Nós temos que ser fascinados pela beleza de Deus, pela palavra de Deus, pela noiva de Deus. Os que estão na noiva fazem somente sua vontade, ninguém pode fazê-lo proceder de outro modo. Eles têm assim, diz o Senhor. Ou se conservam em onde Brana fala, nós falamos. Onde Brana não fala, nós não falamos. Por que nós não falamos que Jesus é o novo nome? Porque Brana não falou. O que Brana falou, que HM faz parte do nome de Deus. Do novo nome, não é o nome de Deus, porque o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo, para salvar, para batizar. É por isso que no céu e na terra não há outro nome para ser salvo, irmão. A virginécia não tem novo nome. É por isso que no céu e na terra há um povo no céu e na terra que não tem novo nome. A virginécia não tem, o justo não tem. O novo nome é só para a esposa. Quem leva o nome do noivo é a noiva. Quem leva o nome do esposo é a esposa. Ei, Deus, hein? Ele não completou nada a sua obra. Quase me dá um infarto. Eu fui pular aqui, fiquei animado. Doutor, passa um comprimido depois para mim. Ai, o cara está velho. Ele não completou toda a sua obra duradoura em seu ministério terreno. Hein? Assim, olha, irmão, se ele tivesse completado a sua obra durante, não é duradoura, é durante, me perdoe, é durante o seu ministério terreno. Ele não completou, porque faltava Irineu, faltava Paulo, faltava Irineu, faltava Columbo, faltava Lutero, faltava Brana e faltava João. Faltava nós. Então ele não completou, porque se o nome
do Senhor Jesus Cristo é perfeição, então já era para estar completo e não precisávamos dos 7 trovões revelados. Não precisávamos. Não precisávamos de 7º anjo. Seus incrédulos. Tempo para realizar certas coisas que deve fazer agora. Se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver como Deus agia. Hoje a morte, Deus age da mesma forma, mas magnificado. Entendeu? É espiritualmente que ele age. Quando aqueles 260 anciões que estavam na frente, Corá, Datã, Abirão, 260 homens, tudo homem santo, tudo homem bom, que ficaram contra Moisés, que ficaram dizendo, por um acaso é só ele, Deus só profetiza na boca dele, mas sempre Deus profetiza na boca só de um, e depois reparte seu espírito a 70 anciões, e esses 70 reparte ao povo também. É a mesma palavra. Moisés não enfraqueceu nem um pouquinho. Moisés não enfraqueceu nem um pouco. E eles se rebelaram quando chegou lá na frente. Deus disse, separa o povo. Eu vou fazer a terra engolir ele e suas congregações viva. Não adiantava mais Moisés pedir misericórdia, não adiantava Abirão, Datã, aquele espírito falso de contar mentira, de falar, porque tem uma coisa, irmão, que Abraão mentiu, nós como cristãos, a gente é humano, às vezes a gente falha, mas a gente se acerta. Mas a gente não fica falando contra a palavra. O problema é falar contra a palavra. O problema é falar contra a mensagem que o homem está levando naquele dia. Bom, o problema nunca é com o homem. O problema primeiro é com a palavra. Porque se você tiver o Espírito Santo, aquele Espírito Santo em você, faz você se humilhar e entender aquele homem, a vida, seus familiares, o Espírito Santo faz. O problema das pessoas é que elas não têm eleição, elas são vulneráveis, elas são, como é que a gente fala? Incircunciso. Elas não são afortunadas pelo Espírito Santo. Elas não têm. Porque se você, irmã, tiver um Espírito Santo, você vai entender a outra irmã. Mesmo que na hora você discuta, você trata mal, mas logo o Espírito Santo vai tratar com você, você vai dizer, ô irmão, me perdoa, eu falei aquilo para você, eu me senti tão mal. Não é verdade? Você fala de alguém, aquilo parece que cobra. Você tem que ir lá no zap, ô, me perdoa, eu falei aquilo, às vezes nem foi nada, a pessoa nem percebeu. Mas o Espírito Santo faz isso. O problema é que as pessoas, elas são destituídas da graça de Deus. Agora permaneça como Josué e Calebe. Nossa terra está começando a ser avistada como a deles. E olha, essa mensagem é de 1960. Eu quero dizer para vocês, neste tempo ele estava enxergando a terra. Estava sendo avistada. Ele entrou na terra, revelou estes selos. E hoje Josué, que continua o ministério de Brana, entra na terra e nós estamos desfrutando hoje do que Josué plantou nessa terra. Josué povoou essa terra. Josué já repartiu essa terra. Se hoje sabemos do Cordeiro fora do trono, a intercessão acabar, o último eleito entrar, temos que dar graça a Josué do dia. Nós estamos desfrutando desses cachos de uva. Coisa abençoada, irmão. Coisa abençoada. O que significa Josué? Jeová Salvador. Ele representa o líder do último tempo que virá para a igreja, como Paulo veio como líder original. Calebe representa os que permanecem fiéis com Josué. Josué é o Espírito Santo. Umbrana diz, os ungidos dos últimos dias, parágrafo 100. O Espírito Santo
é o profeta deste dia. O Espírito Santo é o Josué do dia, mas ele tem que estar num homem só. Josué, Deus não é que nem o diabo. O diabo fica pulando de mente, vai para essa mente, incentiva aquela para fazer grupo. Não, Deus usa só um e fica até o final com aquele um. Vou parar por aqui. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar. Restaura os meus sonhos. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Os irmãos que estão conectados aqui conosco. O irmão Reginaldo Fujimoto, irmã Dalva e seu esposo, irmão João Pereira, em Goiás. Regiane Nunes, irmão Aldo Pinheiro, pastor Bispo dos Santos, irmão Benevaldo Brana. Está aí nessa transmissão conosco. Deus abençoe, irmão Benevaldo. Jackson Ferreira, Amauri Brana, Denise Martins, irmão João Francisco e família, irmão Felipe Américo, em Moçambique, em Morumbala. Deus abençoe, irmão Felipe. Irmã Rosa Maria, em Tenoné, Leila Ferracini, irmão Kizan, irmão Neide, lá em Marudá, Andréia Brana, Roberto Gomes, Fernanda Matos, Andrade Junison, irmão Simon e irmã Nery, irmão Simon Nascimento e irmã Nery, conectados também conosco, Elodie Costa, Eliseu e família, irmão Dacílio e família, irmão Valdeir e irmã Giovana, irmã Neila Barbosa em Tenoné, irmã Lourdes em Tenoné, irmão Francisco e família em Santo Antônio do Tauá, irmão Fábio e família em Tenoné, irmão Douglas e família em Altamira, a irmã Nilzete, juntamente com a irmã Nilzete, né? E o Carlinho, irmão Carlinho, que é o pai, né? Irmão Ronaldo e família em Ulianópolis, irmão Cosmo e família em Castanhal, juntamente com o irmão Tiago e o irmão Rafael. Irmã Nayane, esposa do nosso irmão Cid, irmã Célia Alves em Uberlândia, Samuel Costa, irmã Helena, lá em Tenoné, e irmã Sara Brana, filha do nosso irmão Ronaldo, em Ulianópolis. Deus abençoe. Amém, amém. A gente agradece a presença de todos. Para a gente é uma satisfação muito grande ter vocês aqui, porque se não tivesse, não é que a gente não pregue, né? Mas a presencial anima mais o pregador, né? Tá vendo as pessoas respondendo. Estamos agradecidos por Deus a vocês, tá? Que Deus abençoe. O irmão Otávio oferece este culto em ação de graça pela recuperação do seu filho Victor Hugo. Amém? Vocês estão alegres com isso? Deus abençoe também nossos irmãos aí que estão conosco, né? O povo aí firme. Tem gente que não falta os nossos cultos e compartilha, né? E curte, é muito bom, sabe? A gente vê os irmãos não só do nosso ministério, mas dos outros ministérios. E eu creio que a gente tem que ser assim com todas as transmissões que a gente assistir, dos pastores que creio, né? Você comentar, você mostrar. Eu tenho um espírito, graças a Deus, correto, sabe, irmão? Tenho um espírito correto. Eu respeito os meus irmãos, nós somos só uma noiva, porque tem pessoas que o indivíduo não pode assistir o culto dele, que já acha que é membro dele. Já começa a dar o nome, espalhar, olha, ele está com a gente. Não pode dar o nome ali, eu acho que isso é uma falta de respeito, né? Porque toda ovelha conhece o seu pastor, não é verdade? E não tem como a gente confundir. Então nós temos uma só fé, nós somos agradecidos por esta fé que veio para nós do ano 2000 para cá. E vocês, através aí de todos os lugares deste Ministério Mundial, da Noiva do Senhor Jesus Cristo, na África,
em todos os lugares, tem muitos lugares aí na África, muitos irmãos aí conectados conosco, em Portugal, em todos os lugares, né? Esse povo que é do ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa, que não é diferente, que nós somos do mesmo ministério. Eu só sou um pastor local, atendendo um rebanho estadual, tá? Quer dizer, é um rebanho no estado, e já não se trata mais nem de estado, porque eu tenho outros estados também, que tem pessoas que crê no meu ministério e que faz parte, e a gente agradece, né? Que Deus abençoe o irmão Hélio aí no Maranhão, Deus abençoe os irmãos aí de Uberlândia, para a gente é um prazer. Deus abençoe o irmão Roberval e sua esposa aí no Ceará, né? Deus abençoe, um homem que está crendo. É incrível isso aí, não dá para entender como é que a pessoa, ela nunca ouviu estes selos trovões e diz que crê, né? Liga para a gente, diz que está crendo, está alegre e já começa até a fazer a parte que tem que ser feito o dever cristão. A gente fica surpreso com isso e por isso põe a gente em um cano estreito, né? Que a gente vai ter que ir lá para batizar o irmão, né? Futuramente nós estaremos ali no Ceará para batizar os irmãos que precisa ser batizado, né? Então, a gente fica muito satisfeito. Então, a partir hoje das 19 horas, vamos estar diretamente de Franca, né? Lá do parque, não é do Parque do Orco, do lado do Tabernáculo, né? A transmissão. Pastor Osmar Rodrigues Costa, a partir das 19 horas. E também a transmissão 24 horas no ar, direto do Tabernáculo Brana, em São Paulo, tá bom? Que Deus te abençoe. Foi um prazer imenso. Nós estamos muito satisfeitos com vocês, tá? Deus abençoe a todos e tenham um bom dia. Encher o vaso. Sempre estás por perto, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas, eu quero ser melhor. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaurar os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas, eu quero ser melhor. Renova-me,